nós chegamos até a parte em que Israel é dividida, a nação, as 10 tribos levadas cativas pela Síria. 2 Reis 17 narra essa história. E 100 anos depois, as 2 tribos remanescentes em Judá, que ficaram na capital, em Jerusalém, são tomadas por Nabucodonosor no famoso cerco de Jerusalém, 2 Reis 25. E aí nós chegamos então ao segundo subponto aí da minha primeira parte, o período intertestamentário. O que significa isso? É o período entre os testamentos. Então a história de Israel, toda a história do Antigo Testamento, eu dei um breve resumo para vocês. Os profetas, o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, eles agora estão falando ao povo que foi levado cativo. Alguns já tinham retornado para suas terras, nós vamos falar isso aqui agora. O período em que as revelações de Deus nos profetas terminam, e aí nós temos esse período em que o povo volta para a sua terra do cativeiro. E eu vou narrar esse período agora. A Babilônia, passaram alguns anos, poucos, 50 anos depois em que a Babilônia conquistou Jerusalém, ela é conquistada pelos medo-persas em 536 a.C. E nós temos essa conquista narrada em Daniel capítulo 5, em que Deus avisa o rei da Babilônia que ele perderia o seu trono um dia depois. Ele estava dando um grande banquete, uma grande festa. Lá pelas tantas o rei já estava bem bêbado, todo mundo já bêbado de madrugada. Um grande de um dedo começa a pintar algumas coisas na parede, ninguém entende nada. E ele escreve 3 frases. O rei fica doido, desesperado. E aí ele chama Daniel. Daniel foi um dos jovens que foi levado cativo de Judá até a Babilônia, naquele cerco. O que os babilônios faziam era o seguinte: eles pegavam os jovens, eles mudavam, eles desfiguravam aquele jovem, eles transformavam aquele jovem em um eunuco, eles traziam toda a cultura, os jovens inteligentes, fortes e tal, toda a cultura babilônica para aquele jovem, encharcavam ele de doutrinação babilônica, e aquele jovem passava a servir no palácio do rei. E Daniel foi um desses. Daniel, na sua adolescência, cerca de 16, 17 anos, é levado cativo até a Babilônia. Ele e os seus 3 amigos são, você sabe o nome deles depois, né? Porque a Babilônia mudava o nome deles. Tirava toda a característica. Eles tinham nomes que adoravam ao Deus de Israel, e eles colocam nomes de adoração aos deuses babilônicos. Sadraque, Mesaque e Abednego são 3 nomes de adoração pagã dos babilônios. Então Daniel é um desses jovens que foi levado cativo. O rei, então, desesperado, chama Daniel. Ele sabe que Deus se comunica com Daniel, e ele fala: que negócio é esse escrito na parede aqui? E aí Daniel interpreta aquilo e fala: olha, uma das frases, a primeira, se não me engano, é: você se tornou altivo, você acha que é o rei da terra. Segunda frase: Deus vai vir castigar você. Terceira frase, eu estou só conjecturando, eu não lembro diretamente o que ele disse, mas em resumo era: hoje mesmo você vai perder o trono. E de fato, os medo-persas aproveitam a festa do rei para dominar a Babilônia. E então agora o povo de Deus, que estava na mão da Babilônia, está na mão dos medo-persas. E aí isso traz um alívio para o povo, porque os medo-persas têm uma cultura diferente dos babilônios. Os babilônios, eles levavam gente da terra dos cativos, da terra dominada, para a sua terra, mudava a cultura dessa pessoa, e às vezes deixava a pessoa voltar. Mas quando ela voltava, acabou aquela cultura, aquele povo já não tem mais a sua característica peculiar. Ele misturava as nações. Os medo-persas não tinham tanto problema com isso. Os medo-persas eram mais pacíficos nesse sentido. Eles falam: quer voltar para a sua terra? Volte. Porque aí você vai construir ela novamente, vocês vão prosperar financeiramente, e isso vai trazer benefícios para nós. Então ter vocês aqui na nossa nação é custo para a gente. É melhor que vocês voltem e tenham a sua própria economia. E isso foi algo bom para o povo de Deus. Porque nós lemos em Esdras, vamos abrir lá?
Esdras capítulo 1, versículos de 1 a 4. Diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi aquele ano em que eles tomaram a Babilônia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada pela boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele proclamasse o seguinte decreto por todo o seu reino e também o divulgasse por escrito, o qual dizia, perceba, um rei pagão não temia Deus. Deus desperta esse homem, por algum motivo esse homem acorda numa bela manhã e diz, vou mandar esse povo embora. Sabe quem que fez isso? Lembra o dedo de Deus na história? É Deus falando, eu prometi que depois de 70 anos esse povo ia voltar para a sua terra. Então agora eu vou usar você, Ciro, para isso. Toda a sua história vai cooperar para isso aqui. E aí o rei Ciro então emite o decreto, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Perceba, um rei pagão. O Deus do céu, não é meu Deus não, mas eu sei que ele existe. E ele me constituiu para construir o templo dele lá em Jerusalém, que tinha sido destruído pelos inimigos. Quem entre vós for do seu povo, que Deus esteja com ele, suba para Jerusalém de Judá e reconstrua o templo do Senhor, o Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém, e que todo sobrevivente, qualquer que seja o lugar em que esteja vivendo, seja ajudado pelos homens desse lugar com prata, ouro, bens e animais, além das ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Fantástico. Deus diz, acabou o tempo de castigo, vocês vão voltar para a sua terra e ainda vão roubar essas nações. Era decreto, o rei ordenou, você que é vizinho de um judeu, você vai pegar, abrir o seu cofre e vai dar ouro para ele, que ele vai construir o templo de Deus lá em Jerusalém, e eu sou imperador, eu mando no teu dinheiro, você vai fazer isso. E o povo começou a voltar para a terra de Judá, em Jerusalém, com as riquezas das nações. E então há essa migração, esse retorno foi lento, muito lento, porque várias gerações tinham se passado e imagine você, né? Imagine você que tinha sido sobrevivente do cerco de Jerusalém. Você viu aquela cena terrível e aí você vai para Babilônia, você obviamente não gosta da Babilônia, né? Mas você tem os seus filhos lá, aí nascem os seus netos. Você sabe da história, mas os seus filhos e os seus netos só ouvem a história. E eles acabam se acostumando com a cultura dos babilônios. E eles acabam crescendo ali, estudando ali, se casando ali. Quando o rei Ciro diz, pode voltar, muitos desses filhos e netos e bisnetos, eles disseram, eu não quero voltar. Eu já construí toda a minha vida aqui, toda a minha história aqui na Babilônia. Eu não tenho tanta ligação quanto os meus pais, os meus avós com essa terra. Eu nem sei por que eu preciso voltar para essa terra. E alguns não voltam mesmo. Aqueles mais saudosos, aqueles que tinham vivido tudo isso, os mais velhos, eles voltam. Alguns dos filhos voltam. Mas é um retorno lento, aos poucos. E somente 100 anos mais tarde, liderados por Neemias, é que o povo consegue reconstruir os muros de Jerusalém. Esdras trabalha na reconstrução do templo e Neemias na reconstrução dos muros. Esses dois livros narram isso. E aí o tempo passa. Parte do povo voltou, nem todos. Muitos quiseram ficar lá na antiga Babilônia, né, que agora já era Pérsia. Em 331 antes de Cristo, nós temos, pode passar, Ju, nós temos essa figura, rei ou Alexandre Magno. Já ouviu falar? Alexandre o Grande. Alexandre Magno é chamado assim porque ele conquistou muitas cidades, o Grande. E ele foi um rei grego da antiga Macedônia. Esse camarada começou a crescer no cenário político, ele conquistou todo mundo conhecido da época. Ele dominou até os persas. E o domínio dele, ele acabou difundindo a cultura e a religião grega por todo o império. E perceba nessa palavrinha, porque essa palavrinha vai ser importante nas próximas aulas. O ato de Alexandre Magno difundir a cultura, os costumes, as religiões gregas em todo o mundo conhecido, chama-se helenização. Helenizar. Ele está transformando as pessoas em gregas.
Não fisicamente, como a Babilônia fazia, que raspava a cabeça do jovem e tal, mas culturalmente, interiormente, na mente. Ele está mudando a maneira de pensar dos povos. Ele está helenizando todo mundo conhecido. Todo mundo agora vai pensar como um grego. E por que ele fazia isso? Porque ele acreditava que a cultura grega era superior à de todos, o pensamento grego. Então, ele domina todos os povos, e agora o povo de Judá, que estava debaixo do rei Ciro, que agora é dominado por Alexandre o Grande, também é helenizado. E vem essa mistura de pensamento. Eles tinham a mentalidade do Antigo Testamento, já bem maculada, manchada com o passar do tempo, e agora vem Alexandre dizendo: vocês têm que pensar do jeito grego, não mais do jeito hebreu, não mais do jeito do Antigo Testamento. Esse homem morre em 323 a.C., e Judá permanece sob o controle dos Ptolomeus. O tempo passa, Alexandre deixa os Ptolomeus, que são um grupo que geria as cidades do Egito. Então agora Judá é controlada pelo Egito, que é controlada pelo Império Grego. Até que Judá é conquistada por Antíoco III em 198 a.C. Antíoco III, obviamente, é pai de Antíoco IV. Antíoco IV, ele é chamado de Antíoco Epifânio. Já ouviu falar de Antíoco Epifânio? Pode passar, nós temos a foto de um busto desse homem, do rosto dele. Antíoco Epifânio, ele pensava diferente de Alexandre, pensava diferente de Ciro. Ele atacou com todas as forças a religião judaica, com todas as suas forças. O maior alvo de Antíoco era a total helenização dos gregos, ou dos judeus. Ele queria transformar os judeus em gregos, não só fisicamente, mas na sua cultura, na sua maneira de pensar, na sua religião. Jerusalém foi tomada por soldados gregos e as práticas judaicas foram proibidas. Eles não podiam mais fazer sacrifícios, eles não poderiam mais fazer os cultos, eles não poderiam mais guardar o sábado, eles não poderiam mais ter aquelas restrições alimentares. Lembra que eles não comiam porco, não comiam peixe, eles tinham que comer só algumas coisas específicas. E eles não podiam mais praticar circuncisão. Imagine, ele está destruindo a religião judaica. E ele chegou a profanar o templo dos judeus. Antíoco Epifânio sabia que o ponto alto da religião judaica era o templo, que foi reconstruído. Ele não estava plenamente completo, reconstruído 100%, mas ele já usava um templo. Ele entrou no templo à vista de todo o povo. Ele sobe no altar do Santo dos Santos, onde só o sacerdote poderia entrar. Ele pega um porco. Lembra que o porco é um animal impuro para o judeu. Ele não é judeu, ele é gentil e entrou lá. Ele pega um porco e ele sacrifica esse porco no altar de Deus. Atrás do altar ele coloca uma estátua de Zeus, que era o maior deus dos gregos. E ele sacrifica aquele porco no altar do Senhor a Zeus, em adoração a Zeus. Imagine que sacrilégio para um judeu. Isso é o que Antíoco Epifânio faz, e isso provocou, obviamente, descontentamento geral entre os judeus. Esses judeus se revoltam contra o império. O resultado, então, é uma dura guerra civil, que dura 3 anos. Os grupos rebeldes dos judeus foram liderados por Matitias. Pode passar? Matitias é um sacerdote do templo, que agora foi impedido de cumprir o seu papel sacerdotal. E essa revolta é liderada por Matitias. Futuramente os seus filhos assumem a revolta, que são chamados os Macabeus, os filhos de Matitias, o líder rebelde dos judeus. Em 167 a.C., os Macabeus, depois de tanto lutar, conseguem expulsar Antíoco Epifânio de Judá e reassumem o controle de Jerusalém. E eles ficam
assim, um controle limitado, mas eles ficam no poder até 63 a.C. O tempo passa, quase 100 anos. Eles então reintroduzem a religião judaica. Estão tentando consertar o estrago que Antíoco provocou. Eles expandem as fronteiras de Israel, eles reduzem no país a influência da cultura helenista, né, que é a cultura grega. E aí nós entramos no terceiro período, o período romano. Surge então um político da Pompeia, que era a antiga República Romana, chamado Pompeu. Pompeu, nós temos a imagem dele aí, do busto. A partir de 70 a.C., Pompeu foi eleito cônsul por 3 vezes em Roma, e cônsul era o maior cargo político da época, era como o presidente da época. E Pompeu, ele se tornou um grande comandante de guerra. E ele teve várias vitórias no seu currículo. Uma dessas vitórias foi em 63 a.C., em que, liderados por Pompeu, os romanos conquistam Jerusalém. E Israel então fica debaixo do controle romano a partir dessa época. Os macabeus perdem o poder de Jerusalém. Houve uma tentativa de revolta no ano 70 depois de Cristo, muito tempo depois, né, mas foi mal sucedida. Então, durante esse período que Jerusalém ficou debaixo do governo dos romanos, de 63 a.C. em diante, Jerusalém teve seu nome mudado para Palestina. Foi daí que mudou o nome de Jerusalém para Palestina. Se você procurar Jerusalém, você não vai achar no mapa. Alguns chamam de Jerusalém, mas é a Palestina. Os romanos mudaram o nome da cidade. A esperança dos judeus de retomarem o controle político de Israel foram encerradas quando em 134 depois de Cristo, muito tempo depois da vida de Jesus, pode passar, tem uma imagem aí, um zelote, nós vamos falar do zelote na semana que vem, o que é ser um zelote, mas um zelote chamado Bar Kokhba conseguiu liderar um grupo que tomou controle de Jerusalém, mas foi por pouco tempo. Muitos consideravam Bar Kokhba como o Messias, porque eles achavam que o Messias, eles liam no Antigo Testamento, ia derrotar os inimigos, e esse homem começou a crescer. Ele liderou muitos judeus, eles conseguiram tomar o poder de Jerusalém, que agora é a Palestina, e eles diziam, esse é o Messias. Mas os romanos cercaram a cidade, cortaram o abastecimento da cidade, e Bar Kokhba foi morto. Assim, foi um negócio feio, mas ele foi morto como exemplo na frente de todo mundo, para que não houvesse mais revoltas, né? Então, depois disso, como represália, a população judaica começou a ser perseguida. Eu já estou falando aqui do ano 134 depois de Cristo, segundo século já. E os judeus foram banidos de terem alguma posse no Império Romano a partir dessa época. O judeu já não tinha mais direito de nada por causa da revolta de Bar Kokhba. E aí nós chegamos, último ponto meu dessa manhã, o surgimento do novo povo de Deus. Vamos lá? Nós vamos encerrar falando sobre o surgimento do novo povo de Deus. Novo você vê que está entre aspas, tá? Porque o propósito de Deus, lá de Gênesis, não mudou. Qual que é o propósito dele? Ter um povo, uma nação de sacerdotes, um reino, que se espalhe por toda a terra, representando o nome dele, um povo que busca ser santo como ele é santo, um povo distinto de todos os outros. Deus tentou isso com Adão e Eva, com Noé, com Abraão, e depois todos os filhos, e Deus está trabalhando, mesmo em meio a essa história de decadência da humanidade. Nós chegamos então em Atos capítulo 2, abra sua Bíblia aí. Atos 2. Eu vou fazer uma longa leitura. Vou ler o capítulo inteiro, tá? Atos 2, de 1 a 47. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som,
como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas como de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou, e todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Perceba a similaridade com Babel. Parece que é o contrário de Babel. Várias línguas diferentes e as pessoas começam a se entender. Interessante, né? E o texto continua, verso 7. E perplexos e admirados diziam uns aos outros: por acaso esses que estão falando não são todos galileus? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia próximas a Cirene, e romanos aqui residentes, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua. E perplexos e pasmos, todos diziam uns aos outros: o que isto quer dizer? Mas outros, zombando, diziam: eles estão embriagados com vinho. Então, pondo-se de pé com os 11, Pedro tomou a palavra e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, que isto fique claro para vós, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Mas isto é o que havia sido falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. Os vossos velhos terão sonhos. E naqueles dias derramarei do meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão. E mostrarei feitos extraordinários em cima no céu, e sinais embaixo na terra, e sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai estas palavras. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com milagres, feitos extraordinários e sinais que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem sabeis. Ele, que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o pelas mãos de ímpios, e Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. Pois Davi fala sobre isso: eu sempre vi o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegrou, e a minha língua exultou. E além disso, o meu corpo repousará em esperança, pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirás que o teu santo sofra deterioração. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, tu me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, concedei-me dizer-vos com clareza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está até hoje entre nós. Sendo ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria um dos seus descendentes assentar-se no seu trono, Davi previu isso e falou da ressurreição de Cristo, cuja vida não foi deixada no túmulo e cuja carne não sofreu deterioração. Foi a este Jesus que Deus ressuscitou, e todos somos testemunhas disso. Portanto, exaltado à direita de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio afirma: o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa de que esse mesmo Jesus, a quem crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo:
salvai-vos desta geração perversa. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a ele quase 3.000 pessoas. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. A igreja surge dentro do povo de Israel. Esse evento está acontecendo no Pentecostes. Pentecostes era uma festa celebrada pelos judeus uma vez por ano, em que todos vinham até Jerusalém. E por isso tinha todo tipo de gente aqui. Quando você lê nos versos 9 até 11, você vê gente daquele mapa, lembra que a gente viu? De todo o redor de Jerusalém, de Israel, que tinha vindo até ali por causa da festa. Eram judeus, alguns de puro sangue, outros que viviam em Jerusalém, outros que eram judeus de puro sangue nascidos fora, outros que nem eram judeus, mas que haviam se convertido ao judaísmo e viviam fora de Jerusalém. Todo tipo de judeu ali. E a igreja surge nesse momento, como nós conhecemos hoje a igreja, né? Como Pedro diz no discurso dele, quando ele se levanta, você vê similaridades com Babel, né? É o contrário do que aconteceu em Babel, lá em Gênesis 11. Em Babel todo mundo falava a mesma língua e Deus os dispersa. Aqui todo mundo fala a língua diferente e Deus os une pelo Espírito. O foco, o pessoal fica focando, estavam falando em línguas e tal. É isso aqui que o texto quer mostrar. As línguas serviam para unir as nações. Um falava na sua língua, o outro nunca tinha falado. Lembra do José e João? O José falando português, João falando mandarim. Então, o José falava em português, o João entendia em mandarim o que José falava em português. Era isso que estava acontecendo. Um milagre de Deus. E aí todos são capazes de entender agora a mensagem de Pedro. E Pedro diz, olha, o que está acontecendo aqui foi o que foi prometido pelos profetas. O que foi prometido pelos profetas? Que Deus enviaria o seu Espírito a todo tipo de gente. Todos receberiam o seu Espírito na mesma medida. Então, o que está acontecendo em Atos 2 é que quem aceita essa mensagem, que é o cumprimento de todas as profecias, está em Jesus. Ele fala sobre Jesus ter nascido, morrido, ressuscitado e subido aos céus. Ele diz, se você se render a esse Cristo, se arrepender dos seus pecados e crer nele, você então agora vai fazer parte de um novo povo. E a gente vê o finalzinho do capítulo, fala sobre isso. Eles agora se separam dos judeus e eles constituem um novo grupo, que se reúne dia a dia nas suas casas, no templo mesmo. Provavelmente eles usavam uma ala do templo, um local ali. Mas agora é um grupo distinto dos judeus. Então, teologicamente, a partir de Atos 2, o povo de Deus será composto não só de judeus, mas de povos de todas as nações. É isso que está acontecendo. Todas as nações vieram até Jerusalém e gente de todo tipo de país está se convertendo a Jesus. E a forma de Deus fazer isso é por meio do arrependimento de pecados e fé em Cristo. Cristo é o Messias prometido no Antigo Testamento. Então, a princípio, esse novo povo, ele é considerado pelos de fora como uma seita do judaísmo. Olha dois textos em Atos, que interessante. Atos 24, versículo 5. Aqui, Paulo está sendo acusado diante de Félix, o governador, porque ele pregava o evangelho e ele foi perseguido por causa disso. E aí, olha o que falam sobre Paulo. Cremos que este homem é uma peste. Paulo era uma peste mesmo para os seus inimigos. Isso é uma praga, não morre. Aí eles dizem, promovendo rebeliões entre todos os judeus por todo o mundo, sendo o chefe da seita dos nazarenos.
Sabe quem é a seita dos nazarenos? Quem era o nazareno? Jesus o Nazareno. O próprio Pedro fala isso em Atos 2, né? Aquela igreja, aquele grupo que começou a se reunir de casa em casa, todos os dias, é considerada por muitos como uma seita do judaísmo. Então é um braço do judaísmo. Não são judeus, surgiram dentro dos judeus, mas a gente considera como se fossem judeus. É uma seita aí deles, e Paulo é o líder desse grupinho aí. Um outro texto que mostra que esse novo núcleo, esse novo povo é considerado uma seita do judaísmo, Atos 28, 22. No final do livro de Atos, o apóstolo Paulo chega em Roma e ele prega para os romanos. Ele não consegue ficar ali muito tempo falando com eles, e aí eles dizem assim, Atos 28, 22. No entanto, gostaríamos de ouvir de ti o que pensas, porque sabemos que por toda parte fala-se contra essa seita. O mundo já estava ouvindo falar sobre os cristãos, sobre a igreja, aquele povo que acreditava no Nazareno, e era notícia, a notícia do WhatsApp, sabe? E, pessoal, eu não sei se é fake news, se é verdade, fala pra gente aí, você que é considerado o líder dessa seita, como que é o negócio aí? Então, a igreja é considerada uma seita a princípio. A gente vai ver como isso se desenrola ao longo da história. Mas apesar de ter sido formada dentro do ventre de Israel, então a igreja surge de dentro do povo judeu. No Novo Testamento, a igreja passa a ser chamada de povo de Deus. No Antigo Testamento, aquele povo que Deus separa, Noé é o povo de Deus. Adão e Eva primeiro, depois Noé. Depois tem Abrão. Depois tem Isaac, Jacó. Aí o povo de Israel. O reino do norte se afasta das 10 tribos. Deus considera o seu povo só o do sul. Vou trabalhar com o povo do sul. E aí aquele povo do sul também se rebela, é castigado. E aí quando eles voltam, está só o restinho. Eu falei da raspa do tacho, né? Está só o finalzinho ali do brigadeiro, né? Quando você faz, fica só a raspinha. Só um restinho de povo. E aí quando a igreja começa com esse restinho. Só que o Novo Testamento diz agora, o povo de Deus não é mais os judeus. Olha como a Bíblia chama a igreja, esse grupo que é composto de judeu também, mas que agora é composto de pessoas de todas as nações. Nós vamos olhar 2 textos que se contrastam. Êxodo 19, versículos 5 e 6. Lembra? Em Êxodo, Deus está dando a lei dele para o povo, as 12 tribos, os 12 clãs. E aí ele diz o seguinte para esse povo. Êxodo 19, 5 e 6. Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas vós, verso 6, sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Estas são as palavras que falarás aos israelitas. Perceba? Primeiro, propriedade exclusiva de Deus, versículo 5. Segundo, perceba o que ele diz, reino de sacerdotes. Terceiro, nação santa. Deus falou isso para Israel, certo? Agora, deixa o dedo aqui, não fecha em Êxodo, abre em 1 Pedro, capítulo 2. Diz assim, chegando-vos a ele, a pedra viva. Quem é essa pedra? Lembra o que Pedro disse lá em Atos 2? Pedra viva rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso a Escritura diz, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crer não será desapontado. Assim, para vós os que credes, ela é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, foi colocada como a principal, a pedra angular, e como pedra de tropeço e rocha que causa queda. Porque eles tropeçam na palavra, por serem desobedientes, mas para isso também foram destinados. Perceba agora o verso 9. Mas vós
O eles que ele citou no verso 8 são os judeus que tropeçam na pedra principal. Eles não aceitam Jesus como Messias. E por isso, vão ser condenados por isso. Verso 9, agora ele fala com a igreja. Pedro estava falando com cristãos, pessoas que creem em Cristo. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o verso 10. Antigamente não erais povo, agora sois povo de Deus. Não tinhais recebido misericórdia, agora recebestes misericórdia. Com base nesse texto, o Novo Testamento considera quem como povo de Deus? Os judeus? Sim ou não? Quem é o povo de Deus chamado aqui em 1 Pedro? Os da seita dos nazarenos. Aqueles que creem no Nazareno. Esse grupo é composto de judeus? Os judeus que reconhecem o Nazareno, sim. Mas é composto de não-judeus? Sim, também. Ou seja, a partir da obra de Cristo, as promessas de Deus em abençoar todas as nações, por meio de Israel, começam a se cumprir. E é exatamente isso o que Paulo diz em Gálatas, capítulo 3. Abra rapidamente aí. Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Olha o verso 14. Ele está falando da morte de Cristo na cruz. Verso 14. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. Lembra da bênção de Abraão? Detivo a abençoar todos os povos. Quando Deus envia Jesus e ele morre na cruz, esse é o cumprimento daquela promessa. Agora todos os povos podem ser abençoados, porque Jesus é descendente de Abraão. Então, por meio de Jesus, todos os povos podem ser abençoados. O povo de Deus agora são aqueles que se dobram diante de Jesus Cristo. Os judeus são incluídos nesse plano, desde que se rendam a Cristo. Se você quiser estudar mais sobre isso, algumas passagens que não vai dar tempo de abrir agora. Mas em Oséias capítulo 1, o livro do profeta Oséias, o capítulo inteiro fala sobre isso. O plano de Deus lá no Antigo Testamento. Eu vou castigar o meu povo e vocês vão ser levados cativos. Depois eu vou trazer vocês de volta, mas aí eu vou convidar outros que não são meu povo para ser parte do meu povo. É isso que Deus faz em Jesus. Gente que não era povo, gentios, agora são povo. E depois leia Romanos 10 e 11, inteiros esses dois capítulos. O final de Romanos 11 diz: no final todo Israel vai ser salvo. Mas ele diz: Israel não é o que nasceu judeu. Ele está falando de uma espécie de Israel espiritual. O povo de Deus, de todas as nações, que se rende ao Nazareno, se rende a Jesus Cristo. Então, conclusão diante de tudo isso: o surgimento do novo povo de Deus. Sempre que eu falo que a igreja surge em Atos 2, na verdade é a igreja como nós conhecemos hoje, com a escritura, com pregação, tendo Jesus já sacrificado, enfim. Mas quando você pensa em conceito de povo de Deus, esse conceito vem desde Gênesis, desde Adão e Eva. O povo era Adão e Eva. Deus queria que fossem todos os seus filhos, mas a gente sabe que os filhos se desviam como os pais. Mas Deus sempre está resgatando algum dessa linhagem para continuar dando sequência ao seu povo, até que chega em Jesus, e agora já não é mais filhos físicos, porque mesmo os físicos, tinha gente que era nascido que não temia Deus, mesmo dentro do povo judeu. Quando Jesus vem, Deus dá cabo de todo o seu planejamento de abençoar todas as nações. Então agora ele abre a possibilidade. Há algum judeu aqui na igreja? Você nasceu judeu? É circuncidado? Não. Mas você se diz povo de Deus? Sim ou não? Então você teria que entender isso aqui. Você só é povo de Deus por causa de tudo isso que nós vimos.
Mas e o judeu? O Rony trabalha no condomínio de judeu. O judeu hoje é povo de Deus? A menos que ele se dobre ao Nazareno, ao Messias, ele não é mais povo de Deus. Porque Deus disse, o povo agora vai ser por meio do meu filho. Você tem que se dobrar ao meu filho, né? Se render ao meu filho. Então, quando nós pensamos em igreja, não é uma coisa que surge há 2000 anos atrás. O povo de Deus surge desde que Deus cria a humanidade. A igreja é o cumprimento de todas as profecias e promessas que ele fez a essa humanidade. Mas a linhagem de povo continua sendo mantida até hoje. Ficou claro? Esse é um tema bem mais profundo do que isso que eu apresentei para vocês. Eu estou tentando dar um resumo, tá? Mas é a ideia. Deixa eu trazer para vocês 3 lições. Eu não consegui concluir o meu material, mas 3 breves conclusões para nós. Maneira prática, o que tudo isso significa para nós. A primeira é que quando o povo de Deus se afasta de Deus, ele se torna pior que os outros povos. Foi isso que aconteceu com Israel, com Judá. Foi por isso que eles foram punidos. Nós deveríamos ter olhos muito bem abertos. O nosso pecado é pior do que o pecado, nesse sentido, né? Do que de quem não conhece a Deus, porque nós conhecemos a Deus. Nós pecamos deliberadamente, nós sabemos que estamos errados. Segunda lição: nada pode impedir os planos de Deus para o seu povo. Nada pode impedir. Essa é a conclusão de Jó no final do livro dele. Ele diz, eu sei que tu és Deus e nada pode atrapalhar os teus projetos. Nem Satanás, lá em Gênesis 3, nem o pecado, nem impérios, nem descrentes, nem os próprios crentes podem conter o propósito de Deus para o homem. Deus cumpre os seus propósitos. E uma terceira é que Deus age soberanamente sobre todas as nações. Apocalipse 15:3 diz que ele é rei das nações. Nós cantamos isso, né? Ó rei das nações. Por que ele é rei das nações? Porque Deus age mesmo em nações que não temem a ele e não o reconhecem. Lembra de Ciro? Um homem que não temia a Deus, mas que cumpriu os propósitos de Deus. Porque Deus controla e age soberanamente sobre as nações. Então, apesar de nós vermos o mal crescendo no nosso mundo, Deus não deixou de trabalhar e Deus não deixou de cumprir os seus propósitos na terra. Amém?